Bem, a nossa primeira questão, então, vós sois deuses. Abra comigo em João, capítulo 10, Evangelho de João, isto é, capítulo de número 10. Nós leremos o versículo 33 a 38, João 10, 33 a 38, palavras do Senhor Jesus Cristo. João, pelo Espírito, os judeus responderam dizendo a Jesus, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede na obra ou nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Bem, vós sois deuses. Esse texto, o Senhor Jesus Cristo está ensinando que nós somos pequenos deuses, mini-deuses. Bem, queridos, essa declaração do Senhor Jesus Cristo aqui em João 10, ela é uma citação do Salmo de número 82. Se você abrir comigo rapidamente no Salmo 82, no versículo de número 6 e 7, o salmista está dizendo o seguinte, Salmo 82, 6 e 7, eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Bem, esse texto, essa declaração do Senhor Jesus Cristo é uma citação, então, desse Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Bem, a palavra hebraica aqui, traduzida como deuses, no Salmo 82, é a palavra Elohim. E essa palavra Elohim, ela é geralmente uma referência a Deus como o único Deus, mas também é uma palavra que adquire certas outras nuances no Antigo Testamento. Por exemplo, aí no mesmo Salmo 82, versículo 1, está escrito, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Você observou? Deus está na congregação dos poderosos. E os próximos 3 versículos, eles deixam bem claro que a palavra deuses é uma referência aqui no Salmo 82 a magistrados, a juízes e a outras pessoas que ocupam alguma posição de autoridade, alguma posição de domínio na sociedade em Israel. Ou seja, chamar um ser humano em uma posição de autoridade de Deus, e Deus aqui com um B minúsculo, é claro, indica 3 coisas aqui no Antigo Testamento. Primeiro, que essa pessoa que recebe esse título, ela tem autoridade sobre outros seres humanos. Segundo, que o poder que essa pessoa exerce como uma autoridade civil, que ela é um juiz, um governador, um magistrado, um príncipe, essa autoridade que lhe foi dada deve ser temida. E que essa autoridade, essa pessoa obteve de Deus, não é intrínseca à pessoa, é outorgada. No versículo 8 nós lemos que a Deus pertence o juízo, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações, ou seja, a Deus pertence o juízo. E aqui esses magistrados, eles são representantes de Deus, porque a Deus pertence o juízo. E é nesse sentido que vós sois deuses, aqui no Salmo 82, que é citado pelo Senhor Jesus Cristo em João 10, adquire a sua significação. Esse uso da palavra deuses para se referir a seres humanos é algo muito raro, mas também se encontra, além do Salmo 82, em outros lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, nós lemos em Êxodos que Deus enviou Moisés a Faraó. Lá em Êxodo 7, versículo 1, Deus diz a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Você observou? Bom, isso significa simplesmente que Moisés é um mensageiro de Deus com D maiúsculo.
Deus, Jeová, colocou Moisés como um Deus, D minúsculo, representando Jeová diante dos egípcios e Israel. Ou seja, Moisés estava comunicando as palavras de Deus, e assim ele era um representante de Deus a Faraó. E é a mesma palavra hebraica Elohim, que é traduzida, por exemplo, em Êxodo 21, 6, Êxodo 22, 8, 9, 28. Assim, essa é a ideia. Essa palavra deuses, ela é traduzida corretamente no Antigo Testamento como juízes. Espero que você esteja seguindo. Aqui no Salmo 82, vós sois deuses, a palavra é Elohim. E essa mesma palavra Elohim é traduzida em outras partes do Antigo Testamento como juízes. Porque esta é a ideia de vós sois deuses. Vós sois juízes, vós sois a voz de Deus, vós sois representantes da autoridade do Deus vivo. Aqui o propósito do Salmo 82, ao se referir a seres humanos como deuses com letra minúscula, não no sentido de divindade, mas da autoridade recebida da parte de Deus, é mostrar, no Salmo 82, que os juízes terrenos, porque eles representam a Deus, eles devem usar sua autoridade com imparcialidade, com justiça. E também que esses magistrados, eles terão que prestar conta ao grande juiz um dia, isto é, a Deus, porque eles estão exercendo uma justiça da parte de Deus. Eles são como Deus no meio do povo, vós sois deuses. E eles devem fazer isso de uma maneira reta, justa, porque no final das contas, eles próprios são homens. E eles morrem como homens. Isto é, eles irão prestar contas a Deus. Veja o versículo 6 a 7 do Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Perceberam? Esse é o propósito deste Salmo 82. Mostrar que esses homens representam a Deus no meio do povo, são como que a voz de Deus, daí D minúsculo, deuses, juízes. Todavia, eles são meros homens, no final das contas. Então, sua autoridade recebida de Deus deve ser exercitada com justiça. E aí o Senhor, ele usa essa passagem do Salmo 82, Senhor Jesus, da seguinte maneira. O Senhor Jesus Cristo, voltando a João 10, ele tinha acabado de reivindicar que ele é o Filho de Deus. Deixa-me ler do versículo 25 ao versículo de número 30. João 10, 25 a 30. Respondeu-lhes Jesus, já vô-lo tenho dito e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as de arrebatar da minha mãe. Meu Pai que mas deu é maior do que eu, do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. O Senhor aqui ele reivindica a sua divindade. E em réplica ou em resposta, os judeus incrédulos o acusam de blasfêmia. E uma vez que ele alega ser Deus, no versículo 33, então eles desejam apedrejá-lo, porque é isso que comandava a lei cerimonial. Se algum homem dissesse blasfêmia, chacota com o nome de Deus, a punição era apedrejamento. E assim os judeus, eles reivindicam essa lei com o objetivo de apedrejar o Senhor Jesus Cristo, porque qualquer que tomasse o nome de Deus em vão seria cortado do meio do povo de Deus. E aí, para justificar sua declaração, o Senhor ele cita então o Salmo de número 82, que diz no versículo 6, vós sois deuses. E ele recorda àqueles judeus que a lei se refere a homens comuns, embora homens de autoridade, homens de prestígio, como deuses. E qual é o objetivo do Senhor ao fazer isso então? É o seguinte, vocês me acusam de blasfêmia por causa do meu uso do título Filho de Deus, mas a sua própria escritura utiliza esse mesmo termo para líderes em geral. Esse é o argumento do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me acusando
por causa do meu uso do título Sou Filho de Deus, mas observe, a própria escritura de vocês chama homens ordinários ou líderes em geral de deuses, usam esse termo. Se aqueles homens que foram nomeados divinamente para ocupar uma posição, um cargo de autoridade, como representante da lei de Deus, podem ser chamados de deuses com D minúsculo, quanto mais então não deve então ser chamado assim ou considerado assim aquele que Deus escolheu e enviou a este mundo como seu Filho unigênito. Em outras palavras, se entre vocês, semanticamente falando, homens de autoridades recebem esse título com D minúsculo de deuses ou a voz de Deus, quanto muito mais eu, que sou o Filho de Deus, o primogênito de Deus. Esse é o argumento do Senhor Jesus Cristo. Claro, meus irmãos, homens em geral, ou crentes em particular, não são pequenos deuses em um sentido de divindade, obviamente que não. Essa é a mentira de Satanás, não é? Oferecida a Eva no jardim. A declaração de Satanás a Eva foi porque Deus sabe que no dia em que do fruto da árvore do bem e do mal comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Essa foi a mentira de Satanás. Homens, mulheres, crentes não são pequenos deuses na conversão. Essa declaração de Satanás a Eva foi uma meia-verdade. Claro, os olhos deles estiveram abertos, nós vemos isso no versículo 7 de Gênesis 3, mas eles não se tornaram como Deus. Eles não se tornaram divinos, como Satanás prometeu. Na verdade, eles perderam a autoridade que tinham, em vez de ganhar qualquer autoridade. Satanás enganou Eva sobre uma suposta capacidade dela se tornar como o Deus único. E com essa mentira, ele fez com que ela acreditasse em sua história e pecasse contra Deus. Mas o Senhor Jesus, em João 10, ele defende a sua declaração de ser o Filho de Deus com um fundamento bíblico semântico. Se o termo deuses é dado a homens mortais de autoridade que representam a Deus, juízes, príncipes, Moisés, no Antigo Testamento, então, quanto muito mais a expressão completa desse termo, Deus, deve ser legitimamente aplicada a mim, o Salvador, que vim de Deus, que desci do céu. Os seres humanos não são pequenos deuses, ou podem se tornar deuses através de um melhoramento espiritual, como ensina a nova era, o misticismo. Esse ensino do misticismo não tem qualquer fundamento na palavra de Deus. São versículos como este que são arrancados de contexto para embasar um cristianismo místico. Quando a Bíblia ensina que nós somos criados, por exemplo, à imagem e semelhança de Deus, não se refere aos atributos de Deus. Nós somos criados à imagem moral de Deus. Não é uma referência aos atributos divinos, como eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, etc. Assim, nós não somos onipotentes, oniscientes, somos criados segundo a imagem moral de Deus, isto é, nós somos diferentes dos animais, porque nós possuímos uma alma com faculdades extraordinárias. E porque Deus é um ser pessoal que se comunica, ele não é uma energia, uma força, nós também fomos criados com a faculdade da comunicação, ou da pessoalidade, daí temos uma personalidade. Assim Deus nos criou como seres capazes de entrar em um relacionamento com Ele. Esse é o sentido então de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e esse é o sentido aqui das respostas do Senhor Jesus Cristo aos fariseus, quando eles buscavam contradizê-lo sobre a sua divindade. Bem, espero que tenha lançado luz nessa questão, não é uma questão difícil, e esse é o ensino da palavra de Deus.